Verticalidade em Cristo, Mara Virgínia. Este canal resume-se no anseio de despertar ungidos do Senhor com coragem suficiente para pregar ao mundo os evangelhos apócrifos, gnósticos, juntamente com os evangelhos canônicos, tal como faziam os apóstolos de Cristo junto às primeiras comunidades, visto que esta divisão na palavra de Jesus Cristo nunca existiu. Ela só surgiu após o século IV, porque um completa o outro, a fim de despertar, restaurar a fé perdida neste mundo, colapsada pelo vazio deixado pela ausência dos evangelhos gnósticos. Pedro, Tomé, João, Paulo simplesmente proclamavam a palavra de Deus. Gnósticos ou canônicos, para eles não tinha diferença e nem tinha essa divisão. E as primeiras comunidades cristãs eram levadas a um arrebatamento tal que, mesmo quando condenados e conduzidos às arenas da morte, caminhavam em louvor e cantos de adoração ao Senhor Jesus. Tal era o êxtase que os dominava. Mas que fé era esta que nem a morte conseguia sufocar? A verdade veio através do Verbo de Deus encarnado. E o Verbo de Deus encarnado veio a este mundo, envolto em imagens e símbolos, pois de outra forma não podia ser recebido. Enquanto Jesus Cristo viveu aqui neste mundo a sua carnalidade, ele conversava com os seus discípulos, com seus apóstolos, numa linguagem do mundo. No entanto, após a sua ressurreição, Jesus Cristo passou a conversar abertamente com os discípulos numa linguagem puramente espiritual. A linguagem do reino de Deus, pois Deus é Espírito. Os apóstolos, os discípulos, só compreenderam esta linguagem após a ressurreição de Jesus. Os ensinamentos pós-ressurreição são chamados gnósticos ou evangelhos apócrifos. Estes são os ensinamentos que os primeiros cristãos receberam dos apóstolos. E neles Jesus Cristo fala claramente: eu sou o todo no tudo. Tu és o templo de Deus e é em ti que habita o Filho do Homem. Ensinava ainda: a imagem deve renascer pela imagem. Olho no lugar de olho, mãos no lugar de mãos, pé no lugar de pé. Imagem numa imagem. Isto se chama ressurreição. Estes ensinamentos de Jesus nos lembram que a ressurreição habita em cada célula, em cada átomo, em cada molécula, para esculpir no homem o Filho do Homem, arrancando de dentro dele as mais profundas raízes do pecado. A riqueza espiritual contida nos escritos apócrifos e gnósticos, quando entendida,
na linguagem espiritual, trazem a verdadeira libertação das amarras dos nós deste mundo, da morte. Mas não é entendida por muitos. Poucos são os que compreendem a sua linguagem. A catequese dos primeiros apóstolos para as primeiras comunidades cristãs nasceram, cresceram nestes ensinamentos. Jesus espiritual, Jesus judeu, Jesus raiz divina, Jesus Verbo de Deus, que só pode ser entendido dentro de um pensamento, de uma consciência largamente exposta por Deus no seu povo, no povo judeu. Peço, meu Senhor, peço, Senhor Deus Altíssimo, suscita no coração da igreja, do cristão, o retorno às raízes da fé. Por mais difícil que seja, limpar este caminho de tantos enganos e de tantos engodos acumulados ao longo destes 2000 anos. Senhor, não dá mais. A humanidade está implodindo na sua falta de espiritualidade, de fé e de Deus. Acode-nos, Senhor, por misericórdia.